Então, bora lá, pessoal. Estamos hoje para mais um episódio do nosso podcast Bastidores. Hoje é um podcast muito especial. Eu trouxe uma amiga minha, uma doutora renomada no meio psiquiátrico, é a Anaíse Lima. Já vou apresentar ela para vocês, mas hoje o nosso episódio ele é muito interessante. O título dele é sobre burnout, depressão e o mito da produtividade. Eu tô com meu colega Lucas Rolim, também host, eu sou Isaac Bertolini e espero agregar muito valor nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Naíse, muito obrigado por ter vindo, tá? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, primeiramente eu quero agradecer aos meninos aí ao convite, né? E a confiança também no meu trabalho. Para quem não me conhece, eu sou a Anaíse, sou médica psiquiatra e atuo já dentro da saúde mental aí há um bom tempo. Nos últimos anos venho focando mais assim no consultório nos transtornos de ansiedade, esgotamento, depressão e também os transtornos de atenção. Massa, hoje o episódio vai dar o que falar. Com certeza. Que bom, né, a gente te receber aqui, principalmente para falar sobre um tema tão interessante. E que teve um boom nos últimos anos, talvez para a gente reconhecer as doenças de uma maneira diferente, o próprio burnout. Não que há 15, 20 anos atrás não existissem, mas talvez a gente não enxergasse e achasse ainda dentro daquele prisma bonito da pessoa workaholic, que isso é interessante, é muito legal e etc. E como evoluíram as doenças ao ponto da gente ter uma especialidade para cuidar exatamente sobre isso. O trabalho não é, como o Isaac acabou de trazer, é um mito da produtividade infinita, né? Ninguém é produtivo o tempo inteiro. Sem dúvida. E o livro que ela escolheu hoje, né, é A Sociedade do Cansaço. E a gente vai desenvolver ele, como a gente costuma, mas eu começo te perguntando, como é que tu chegou até aqui hoje? Por que tu, de fato, escolheu essa profissão, né? É uma profissão que eu acredito que realmente pode influenciar a pessoa, né? A forma que tu conduz, a forma que tu trata, a empatia que tu trata o paciente, para onde que tu vai conduzir as decisões. E por que tu escolheu esse ramo médico tão importante? Na verdade, eu sempre digo, né, que eu não escolhi a psiquiatria, que foi a psiquiatria que acabou me escolhendo. Eu sempre quis ser médica e logo que eu entrei na faculdade, logo de cara eu comecei a me encantar pelo mundo da otorrino e fiz tudo para ser otorrino, até o final, até o último dia da faculdade. Quando a gente está passando... Inclusive, assim, as aulas de psiquiatria, assim, tudo que eu podia, eu matava na época, assim, da faculdade. E aí, como eu já tinha feito tudo dentro da otorrino, no último ano da faculdade, a gente tem os optativos, que a gente chama. E aí, nos 2 últimos meses, eu escolhi passar pela psiquiatria porque eu sabia que eu podia ir menos no estágio e, consequentemente, ia ficar em casa estudando mais para a prova de residência. Bem, fui, né? E dentre um dos dias que eu fui pro estágio, eu acabei me envolvendo muito, assim, com a história de um paciente que não tinha familiar, não tinha suporte, era um idoso. E ele chegou no ambulatório da psiquiatria para ser atendido, mas eu e uma outra colega, assim, ele chegou, assim, completamente amarelo, assim, ictérico, que a gente chama, e que é uma condição mais clínica, né? Não tão psiquiátrica. De cara a gente olhou, algo não tá bem aqui também, né? Enfim, a gente começou a conversar e pediu exames, assim, mais de urgência ali. Esse paciente acabou indo para UTI, assim, agora eu não me lembro o que depois se fez de diagnóstico, porque daí não foi segmento nosso, mas quando a gente baixou ele lá na UTI, eu deixei já pronta a parte, né, do atendimento psiquiátrico dele para ele dar seguimento quando tivesse alta. E dentre, né, isso, assim, eu fiz uma cartinha, ele era um paciente, né, da rede SUS e que ia ter que seguir no postinho de saúde, assim, lá da cidade, né. Então, eu fiz uma cartinha pro médico do posto, né, encaminhando, seu fulano, por isso, né, para dar seguimento a isso, foi, né, o hipótese diagnóstica tal, e tá. E foi um paciente, assim, que me tocou bastante, assim, isso eu lembro, me marcou. Mas tá, fiz prova para otorrino, não passei, e aí fui trabalhar no posto de saúde.
Lá pelas tantas, né, meses, começou assim, a área que eu atendia tinha muito paciente psiquiátrico, muito mesmo, assim. E passei aqueles, assim, graves, assim, que são os que eu gosto mesmo. Sou apaixonada por essa parte, assim, da psiquiatria. Entre um atendimento e outro, lá pelas tantas eu estava começando já a achar um saco ter que levantar e fazer uma otoscopia num paciente, né? Abrir, ver a garganta, ver o ouvido. E estava me envolvendo e perdendo muito mais tempo, assim, com as histórias e com os pacientes, né, psiquiátricos do que... E aí eu comecei a acender e levar isso para minha terapia, assim. Lá pelas tantas, né, um dia fui chamar um paciente e tá, chamei seu fulano, tá, chegou, que eu posso lhe ajudar, não, não, ele não sabia muito bem, tava meio perdido, e aí chega assim e entrega, e era a cartinha que eu tinha feito. Caramba. E aí, tipo, encaminhei de mim pra mim mesma, assim, né, e aquilo também marcou, assim, porque já tinha sido um paciente que tinha me marcado, e surgiu, né. Sim, ele te reencontra quanto tempo depois? Uns 4 meses depois, eu acredito. 4, 5, assim. E aí eu comecei a levar, né, aquilo para minha terapia também. Na época, né, o meu psiquiatra começou a também, tipo, acender assim nele, ele, né, apaixonado pela psiquiatria também, começou a gostar da ideia, assim, e aí eu fui discutindo, assim, com ele, e lá no meio do ano, assim, quando tinha que definir de novo para prestar a prova, daí eu escolhi psiquiatria, onde eu sou realizada até hoje. Que legal, que massa. E trazendo para o nosso tema, né? Como que ao longo desses anos que tu vem atuando como psiquiatra, tu tem notado assim um aumento nos casos de burnout, de depressão? Tu tem notado que as pessoas elas estão adoecendo mais no ambiente de trabalho? Como que é a tua visão sobre esse tema? Desde a pandemia, assim, se acentuou bastante, assim, tanto a questão de depressão, principalmente, ansiedade e casos de burnout, né? Muito, acho que por ter uma linha meio tênue, assim, né, entre vida pessoal e home office, né, vida pessoal e profissional, a questão do isolamento, assim, também, e as pessoas voltando também, assim, né, ao trabalho, ficaram também um pouco perdidas, assim, nessa dinâmica e certamente, assim, vem buscando, né, tendo mais sintomas, assim, nesse... Bom tu falar em sintomas até, porque assim, como que eu conseguiria identificar se eu estou passando por realmente um burnout ou se é um estresse natural do meu trabalho, da vida da cotidiana, quando que começa realmente a ser algo patológico? Sim. Então, separando, assim, a palavra, né, burnout, do inglês, né, burn out, que é queimar até o fim, né? Nos passa uma ideia, assim, de esgotamento, mas não é só o esgotamento, não é... existe uma tríade, né, que a gente denomina, assim, então, nela vai estar o cansaço, né, físico e mental extremo, aquele distanciamento em relação ao trabalho, né, do profissional, aquela sensação de estar sempre aquém, de estar sempre devendo, que devia ter feito mais, tudo isso ligado à condição ocupacional, né, ao trabalho, que é o que vai diferenciar de outros transtornos, né, possíveis dentro da psiquiatria também. E a Organização Mundial de Saúde agora, né, passou de fato, assim, o burnout foi aceito, assim, como um fenômeno ocupacional, e isso também ajuda, assim, a nos trazer uma visibilidade maior, assim, para essa pauta também. O escritório que nós somos sócios, né, o nosso foco é em bancários, são os bancários, né? A gente faz trabalhistas em geral, mas grande parte da nossa carteira de cliente, de fato, são bancários. E os bancários são acometidos rotineiramente por essa doença, né? Diversas vezes a gente, lidando com o cliente, a gente começa a ver, nossa, que se repete realmente muito. E, de fato, às vezes, o cliente passa por uma perícia daí no INSS, ou pelo médico perito também, do próprio juiz, depois do ajuizamento da ação.
E às vezes se tem laudos contraditórios, laudos que às vezes são benéficos para o reclamante, às vezes não são benéficos, por causa da dificuldade de identificar se realmente é relacionado ao trabalho. A casualidade. A casualidade, exatamente. E quando que eu consigo... como que eu também consigo separar? Por exemplo, olha, esse estresse ele é um estresse decorrente do meu trabalho, ou esse é um estresse decorrente da minha vida pessoal? Ou é impossível fazer esse tipo de distinção? Estresse, né? Que bom que tu trouxe, assim, porque estresse comum, né? A pessoa também vai ter um cansaço, um esgotamento, mas normalmente é mais pontual, né? E está relacionado a uma condição mais do dia a dia mesmo, né? Alguma outra questão que está no burnout é algo mais focado, de fato, assim, em relação ao trabalho, né? Fora do ambiente de trabalho, a pessoa pode estar funcional, né? Mais funcional. Então, normalmente o burnout é mais crônico, né? Mas ele pode dar reflexos na minha vida pessoal? Por exemplo, olha... Pode ficar, né? O que escuto, assim, frequentemente, assim, é os pacientes, né? Ter a dificuldade de separar, né, os problemas do trabalho e levar para casa. Perfeito. Também. E aí acabar ficando irritado, descontando. Normalmente a gente desconta mais nas pessoas mais próximas Sim. da gente, né? Então... E acho que é um fluxo meio natural, né? Como tu acabaste de falar, não tem como dissociar uma coisa da Exato. outra. É porque a partir do momento que o burnout, né, na sua terminologia, ele, claro, versa sobre o trabalho, mas é tu não parar. Então, tu tá em casa pensando no trabalho. É impossível com que isso não ultrapasse para a esfera pessoal. Eu até aproveito para te perguntar, Anaís, enquanto tu dava a resposta anterior, teve algo que me despertou o interesse. Porque a pandemia, ela nos ensinou um novo modelo de trabalho que é o home office. Não que não existisse antes, a gente sabe que existia, mas a pandemia, ela impulsionou o home office dentro do trabalho. Sim. Será que aí não está um dos motivos do burnout? Porque o trabalho presencial, querendo ou não, antes existia uma delimitação de hora para começar e hora para terminar. E o trabalhar em casa, às vezes dá aquela sensação de estar sempre trabalhando. Sim. Será que o home office não contribui para o burnout? Até pode contribuir, mas eu vejo mais assim na questão dos limites. A dificuldade maior é colocar limites, assim, né? Não necessariamente o excesso de tarefas. Então, as pessoas... tanto no home office quanto no trabalho, né, acabam se sobrecarregando. Tem a questão também assim, de ter que se mostrar produtivo e no home office se perde assim, também aquela comparação que tu tem com um colega do lado, assim, por Sim. exemplo, né? Aquele, isso aí tu... Em relação à doação. Exato, mas aí onde é que fica, né? A régua não tá mais nessa comparação, mas daí acaba... se apresentando ali no LinkedIn da vida, né? No Instagram, tu tá ali, tu tá automaticamente se comparando. A questão do status hoje em dia, né? Como tu bem disseste, o LinkedIn, que é a terra onde tudo é perfeito na vida de todo mundo, né? Traz muito essa questão. E me diz uma coisa, né? Isso daí mais na tua opinião, o burnout, ele é, em sua maioria, um atributo das pessoas bem-sucedidas? Não necessariamente. Não necessariamente. Não, pelo contrário, assim, teve-se, assim, no consultório, né, eu atendo uma vez por semana fora do consultório também, e aí é um outro público. E esse é um público mais CLT, é um público mais, que tem um nível, né, de renda um pouco inferior, assim, comparativamente falando, mas é muito presente, assim, só que existe uma diferença, assim, o que eu vejo o tipo no sentido de esse público que mais me traz, assim, é uma queixa mais voltada ao líder, aquela coisa de não querer ir para o trabalho, de realmente, né, estar mais interessado em não estar lá, mas também ao mesmo tempo não faz tantos movimentos, assim, né, eles ficam muitas vezes esperando, eu não vou usar agora né, o que eles dizem, assim, não quero pedir demissão por causa dos meus direitos, né, mas também, até que ponto, né, tua saúde mental, assim, vale tanto os teus direitos, né,
E no consultório, assim, que é um outro público, o que eu vejo, assim, que é muito da mudança de perfil dos últimos anos também. As pessoas não direcionam tanto ao líder. As pessoas gostam do trabalho. As pessoas chegam no consultório e muitas vezes nem sabem te dizer e choram na minha frente, tipo, de não entender o que estão sentindo, e falam, tipo, tá tudo bem, por que eu tô assim? Eu gosto do meu trabalho, eu não quero ficar afastada, eu só quero voltar a ser quem eu era. Então, existe não acho, não considero que seja mais de um ou de outro, mas o perfil muda um pouquinho, A assim. minha dúvida foi justamente nesse sentido, porque o burnout, né, do excesso do trabalho, etc., geralmente ele acompanha os obstinados, né, até pelo tema do episódio que o Isaac trouxe, né, da questão do mito da produtividade infinita, porque se preocupa com a produtividade infinita aquele cara que quer ascender, que ele quer crescer, que ele é obstinado. É o cara, a mulher, enfim, a pessoa em si que busca, de fato, um sucesso profissional diferente dos demais. Porque a maioria não é modelo de exemplo. A maioria vive na mediocridade. E aí, no sentido literal, do médio. Né? E aí, enfim. Mas legal essa tua percepção. Né? Bem esclarecedora. Mas outra coisa, assim, que eu vi que mudou bastante, assim, no perfil, assim, que pode ser uma das causas, é a questão do vínculo empregatício também, né? Isso gera mais insegurança, assim. Hoje, muitas pessoas é terceirizado, né? Então, tipo, PJ. Isso, de certa forma, gera mais insegurança também, né? Nas pessoas. E, com isso, querem demonstrar mais também, né? Então, as próprias, né? O próprio indivíduo, assim, se desgasta, assim. Não é o chefe lá, né, que tá só cobrando, é a pessoa que também tá querendo entregar mais, mas porque ela não tem um parâmetro, ela não sabe se daqui a pouco não tá, né, num outro, não tem um colega né, uma outra empresa ali que tá prestes também a ocupar o lugar dele, será que eu tô entregando realmente tudo que esperam ou não, por não ter também tanto esse feedback. Mas a pergunta que eu te faço, se eu sou autônomo, né? Sou o exército de um homem só. E é possível eu desenvolver burnout? Ou eu preciso de uma cadeia, um comando, chefe, eu preciso estar dentro de uma instituição, ou eu, de fato, posso... Não, pode, sim. Vou te dar um exemplo pessoal agora meu, né? Eu não cheguei a ter burnout, mas ali... Teve um período ali, né, que foi ali na enchente, assim, que a gente teve aqui em Porto Alegre. E eu fui... Tu fez um trabalho muito bonito até, depois, não te contando, mas tu pode contar pra gente depois. Obrigada. Ali na enchente, assim, eu acabei indo, né, pra linha de frente, assim, desde o primeiro dia. E na minha cabeça, na hora, assim, a minha reação foi ir, eu ia chegar lá, o quê? Eu ia acolher as pessoas, acolher no sentido, né... psiquiátrico, assim, emocional, dar um suporte emocional. Tu foi trabalhar de voluntária, sim, dando esse suporte psiquiátrico para as pessoas. Na minha cabeça, eu estava saindo de casa para isso. Na primeira semana inteira, a última coisa que eu fiz foi dar suporte emocional, assim, ó. Eu cheguei lá, não tinha, era o exército de um homem só, literalmente, tipo... E aí, a gente, simplesmente, assim, eles pegavam as pessoas lá na entrada, lá no final ali do viaduto ali, levavam, tu não sabia para onde estavam levando, separavam pai de mãe, criança, tinha criança que vinha sozinha. E aí, assim, te davam uma chave, foi literalmente assim, fui eu e alguns outros colegas médicos, nos deram a chave de uma escola, tipo assim, e largaram as pessoas lá. E, tipo assim, o que mais tinha que se atendendo era a parte clínica, assim, as pessoas feridas, as pessoas doentes, era um show de horror, assim. E a gente teve que estruturar tudo desde o início, assim, tipo, compra remédio e todo tudo. Um trabalho de logística também. Tudo. Inclusive, né, foi todo um suporte, assim, de amigos também, assim, e com condições... que conseguiram, né, custear isso, assim, também, ajudar nisso, desta forma, porque naquele momento também a logística também era toda ruim, assim, para chegar em Canoas, eu cheguei a levar 6 horas, tipo, de carro, assim, tanto que muitas vezes eu não voltei, né, mas voltando ao tema ali, então,
A questão do, né, mais pessoal, assim, nesse período, eu entrei numa situação, assim, de estresse, assim, Esgotamento. bem importante e que eu não me dei conta. Quem me sinalizou foi a minha terapeuta, assim, chegou num momento e ali foi crucial, assim, porque se não tivesse se intervido, provavelmente eu teria evoluído, assim, para um burnout e, né, porque a gente não se dá conta, né, do que está acontecendo, assim, na medida que a gente normaliza, né, o cansaço, não, tô cansada porque sim, eu tava lá, né, direto, eu tava, tô sem dormir, aí sai o sinal de alerta, a gente acaba, né, se acostumando, assim, com aquela ideia e não percebe, então, muitas das coisas. Então tem o esgotamento de fato, sim. o burnout. Que loucura, né? A gente pensa no mundo corporativo. E retomando ali só a pergunta que eu fiz, e eu faço a ponderação dessa questão do nexo causal, porque eu vejo que nos laudos que vêm dos próprios peritos do juiz, porque o reclamante passou por um problema familiar, teve uma separação, né? E a depressão, ou o estresse, é associado a esse evento. Só que o que acontece? Às vezes ele traz para casa o problema e a separação e o divórcio, ele se dá por conta do ambiente de trabalho. Porque ele está sendo muito cobrado, ele realmente tem um estresse muito grande, ele não consegue lidar com os problemas, leva para casa e aquilo afeta a vida familiar dele. Então, acho que é importante a gente destacar que o problema, o ser humano, ele não consegue compartimentalizar. Aqui é trabalho, aqui é casa. Exato, é muito tênue a linha. Assim. A linha é tênue. Uma complexidade muito grande. Exatamente. E por que tu escolheu esse livro em específico? Esse livro, né, ele tem uma linguagem mais simples, assim, é um livro mais antigo, mas que traz não tanto assim uma terminologia tão médica, assim, né, mas um olhar assim mais filosófico, né, e nos ajuda a entender assim também o porquê do burnout não ser um fenômeno individual, né, e sim social, fruto aí de uma cultura, né, que valoriza o excesso. E eu ia pontuar uma cultura que valoriza o excesso, né? Tu diz em relação ao trabalho em si. Ao todo, assim, né? De tanto o trabalho quanto essa questão que a gente tinha comentado, assim, de a pessoa não... às vezes até o próprio lazer, assim, né? Acaba virando... porque muita coisa mudou. Né? E assim, a gente vê com a questão dos smartphones hoje em dia, que são computadores de bolso, né? Antigamente a gente não tinha esse tipo de situação de celular no bolso. Hoje em dia, dependendo de quem tu segue nas redes sociais, ali vamos supor que tu vai seguir os principais médicos psiquiatras do mundo. Então, até no teu momento de lazer, quando tu está ali rodando o telefone, tu está vendo os médicos psiquiatras falando o que está acontecendo lá em Tóquio, o que está com congressos de coisas diferentes e trazendo informações. Então, até o momento de lazer se torna um momento de absorção de conhecimento para o trabalho. Então, vai ficando cada vez mais difícil separar o que é conhecimento técnico, o que é conhecimento de vida, porque a gente precisa disso, né? E quais são os movimentos que são feitos hoje após a identificação do burnout em relação ao paciente? O que existe hoje de mais inovador do ponto de vista médico e clínico? Na verdade, assim, outro ponto de vista assim, que eu tenho visto assim, mais no consultório, normalmente a gente, né, o que eu vejo assim, pequenos ajustes às vezes já fazem uma grande diferença, né? Claro que cada coisa tem que ser individualizada, né? Não é uma receita de bolo assim, faça... Mas tem algumas questões, né, que são mais amplas, assim. Dá para aplicar. Que dá para se aplicar de modo geral, assim. Tanto a questão né, de começar a colocar mais limites, né? Começar a aprender a dizer nãos. E isso não só relacionado ao trabalho, né? E isso inclui a questão social, a questão... eu tinha idealizado, né, planejado que eu ia fazer... academia todos os dias da semana, mas essa semana eu tô numa semana que, né, me exigiu mais, mas... E aí a pessoa se cobrar de ter que ir, não poder faltar um dia, né? Ou tem evento no fim do dia
e tem que ir, né, a semana toda. Então, de ser mais uma cobrança em si, né? E aprender a limitar também o excesso. A questão do sono, né? Que é uma das coisas que é importante, assim. O cérebro da gente, ele não foi feito para estar sobre um estímulo constante, né? E a gente precisa de repouso, né? Da pausa, para poder ser criativo e produtivo. Então, é muito importante isso. E as pessoas vinculam muito, né, o descanso à preguiça, né? Quando, na verdade, o descanso é uma estratégia que a gente pode usar, né, no consultório mesmo, assim, para também ajudar, né, assim. E o descanso pode ser várias coisas, né? O Isaac adora tocar violão, né? Toca muito bem, diga-se de passagem. São teus ouvidos. Então, é um momento de descanso, né? Tu pegar o violão, sei lá, vai jogar futebol com os amigos, é um momento de descanso, por mais que tenha uma compreensão física ali, né? Sim. Eu acho interessante que tem... tu trouxe um viés científico para algo que já era dito há muito tempo atrás, né? A própria Bíblia, ela... Se tu for ver na construção do mundo, quando Deus criou o mundo, no 7º dia ele descansou, né? Ele guardou o 7º dia, o sábado. E o 4º mandamento é: lembra-te do dia de sábado para descansar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas no 7º dia, o sábado do Senhor, descansará. E tu vendo na Bíblia, parece uma imposição no sentido de que tu deve cumprir, mas na verdade ele é um presente pro ser humano. Exato. Porque o que é santificar? O santo quer dizer separado. É um dia para tu separar, para tu poder, de fato, estar com a tua família, né? Tu edificar a tua casa, tu te reconectar com Deus. Porque a partir daí, tu consegue construir uma vida saudável. E tu consegue colocar dentro da rotina, que é justamente o que a gente estava conversando. Ok, eu trabalho dentro de casa, e daí eu tenho os compromissos que eu trato como trabalho dentro da minha casa. E tu trouxeste, achei muito interessante, a gente não é preparado para ter 100% de estímulos o tempo inteiro. Né? Estímulo, 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 estímulo. Então, acredito que não seja pra gente tentar chegar no nirvana e não pensar nada. Mas tu dar um tempo para reflexão, para tu ponderar a semana, para tu melhorar as tuas escolhas, né? Sim. Eu acho que isso ele é humano, né? Nós fomos criados com essa necessidade, Com certeza. né? E até a questão, assim, né, fisiológica, então, da coisa. Quando, né, a gente está sobre um estresse crônico, assim, a gente ativa um eixo que se chama hipotálamo hipófise adrenal, que vai liberar mais cortisol, que é o hormônio do estresse, assim, e adrenalina. A curto prazo, isso vai te deixar mais produtivo ali, mas não se mantém, né? E a longo prazo, aí vem toda a questão que pode se, né, evoluir aí para um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, uma depressão. Então, o descanso é importante também. É importante. E te perguntando também, hoje estamos só pergunta, né? 0 comentários. Porque a dúvida de são fato... dúvidas super pertinentes. Tenho Exato. certeza que quem está nos assistindo teve os mesmos insights de dúvida que a gente aqui. E nos perdoem se a gente esquecer de perguntar alguma coisa também, né? Mas o burnout, ele é o início de algo pior ou ele é o limite? Não necessariamente vai evoluir, tá? Até por isso, assim, né? O que é o tratamento, por exemplo? Eu digo, o melhor tratamento é a prevenção. E ela não começa lá no consultório. A prevenção vai começar lá dentro da empresa, no ambiente de trabalho dele, né? Então, o burnout, ele vai acabar... Esqueci o que tu perguntou. Não, eu perguntei se ele é o início de algo pior, se ele se agrava e, por exemplo, eu vou entrar numa depressão profunda, entende? Uma excelente pergunta, diga-se de passagem. Isso, é. Mas o burnout, ele é ponto de partida ou ponto de chegada. Exato. Perfeito. Exatamente. Então, isso, assim, a ideia é prevenir, né? Então, quanto mais cedo se olhava, assim, para essa questão e a pessoa ir buscar ajuda, vai se intervir antes e, consequentemente, a chance, né, de não evoluir para um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade ou algum outro, assim, é bem maior. Ele é ponto de partida, então.
pode ser. Sim. É que faz sentido mesmo, né? Porque a partir do momento que tu entra numa linha de burnout, né? E tu começa a não perceber. Depois tu entra naquele fluxo de não conseguir ser produtivo, tu vai caindo talvez numa depressão, né? Numa ansiedade e demais coisas. Mas qual é a complexidade, Naíse? Porque tu acabou de trazer pra gente que na época das enchentes tu quase não percebeu. Né? Que na tua terapia te deu um estalo, né? Conversando com a terapeuta que... Olha, talvez eu esteja entrando nesse estado. Como é que eu vou identificar eu lá no trabalho, me dedicando, batendo meta, dentro dos meus objetivos da empresa e os pessoais? Porque a gente sempre fala isso. A meta ela é dupla, da empresa e a minha. Né? Porque é eu para comigo e a empresa para comigo. São duas. Como é que eu vou enxergar... Cara, a partir daqui eu acho que isso aqui tá meio demais, talvez eu tenha que botar o pé no freio. É difícil, assim, muitas Mas são vezes... sinais, assim, tipo, sei lá, 3 sinais que, pô... Sensação de cansaço, assim, em excesso, sem explicação. Alteração cognitiva, né? Memória, não conseguir prestar atenção. Muitas vezes até os pacientes chegam no consultório achando, né, que tem TDAH, né? Quando, na verdade, e vai se ver, e é uma questão mais do próprio esgotamento. Alteração do sono, assim, ou de humor também, de não chegar final de semana, viver esperando o final de semana e daí chegar final de semana e não conseguir descansar, desligar daquela situação. Isso seriam alguns sinais, assim. Existe alguma alteração física? Por exemplo, olha, eu estou sofrendo de burnout há 5 anos e algo mudou dentro de mim, alguma sinapse, alguma coisa, que eu não consigo voltar a ser quem eu era. Ou é reversível um quadro de burnout, por exemplo? Não, normalmente sim. A não ser que, né, tu não vá buscar ajuda, assim, aí pode evoluir para uma questão de um outro transtorno psiquiátrico, né? O burnout, ele não é considerado um transtorno, né? É um fenômeno, né? Então, agora foi incluído no Código Internacional de Doenças, né? No CID-11 agora, mas foi reconhecido pela OMS, mas não como... ele foi reconhecido como uma condição ligada ao trabalho, tá? Não um transtorno psíquico. Então, existe tratamento com medicamento ou eu preciso ter uma alteração comportamental? Principalmente, né, são as questões comportamentais, tá? A terapia cognitivo-comportamental e todo, né, os bastidores daí depois, né, que é o voltar para a empresa. Não tem como a gente só tratar o indivíduo e não tratar o ambiente que adoeceu, né? Então, tem que se olhar para isso também. Mas não... O burnout, ele não... Como é que eu vou explicar? Me fugiu de novo, Isaac. Perguntou. Não, se ele, por exemplo, assim, ó, se eu consigo trabalhar com um medicamento Tá com burnout? Tô nervosa. Não tem problema. E o que acontece? Se eu consigo trabalhar com um medicamento, de fato, ou eu preciso alterar comportamentalmente. Tu me falaste que realmente eu preciso ter uma alteração comportamental, né? Procurar tratamento nesse sentido. Mas eu cheguei ansioso e tal, eu tenho uma intervenção medicamentosa, não? Hoje em dia, assim, se cresceu bastante, né? Ao mesmo tempo que as pessoas têm chego mais cedo no consultório, também eu vejo, assim, que tem aumentado mais, assim, o índice, assim, dos atendimentos que a gente tem que intervir com medicação junto, associado. Então, quadros mais intensos, assim, né? Sinais mais que trazem já um prejuízo funcional a ponto de não estar dando conta só com as questões comportamentais. Mas aí seria, com base no que tu está falando, já uma coisa que está descambando para uma depressão ali, ou para um transtorno de ansiedade, para entrar com medicamento, né? O burnout por si só é o comportamental, né? Exato. Isso que tem coisas que não que adianta, às vezes né? é tratar sintoma, né? Sim. Mas sim, muitos casos evoluem. Mas aí depende também, né? Se o paciente já tem uma condição prévia, né? Ou fatores de risco, assim, mais ligado para desenvolver um outro tipo de transtorno. E deixa eu te perguntar também uma coisa que me surgiu.
a gente vê, por exemplo, eu sou universitário, né? Ou estou tentando entrar numa universidade, medicina ainda. Quero melhorar o meu desempenho nos estudos, daí tu começa a utilizar o medicamento, né? Tu começa a utilizar, sei lá, Vevance, essa linha de medicamentos, né? Para aumentar esse teu desempenho. Ok, incorporei isso na minha vida, né? Não deve ser utilizado dessa forma, eu sei, mas utilizei. Entrei na vida profissional, comecei a ter novamente aquela necessidade de alta produtividade, né? Preciso ter o rendimento esperado pelo meu chefe, ou eu me cobrando mesmo, como a gente já conseguiu enxergar pelo nosso bate-papo. E eu começo a ir para esse lado de tentar explorar o máximo, via medicamentos, a minha capacidade. Isso também me leva, de alguma forma, a eu desenvolver um burnout, porque eu estou maquiando eu estou tentando melhorar um melhorador de desempenho por meio de medicamento. Até é um dos sintomas, assim, que eu podia ter comentado quando tu questionaste, assim, de ter atenção, né? O que a pessoa pode perceber. Tô começando a ter que usar mais cafeína para ficar mais acordado ou para ter o desempenho que eu estava esperando. Usar psicoestimulante, né? Que, naturalmente, independente de tu ter um transtorno de atenção ou não, é um psicoestimulante. Então, vai te dar estímulo, né? Não que tu tenha indicação para aquilo, mas sim, tu vai ficar mais ligado. Então, existe, sim, hoje em dia, né? Um abuso até nesse sentido, assim, que é uma das coisas que deve se criar uma dependência, né, Laís? Que a partir do momento que tu começa a usar o medicamento para ter mais foco em relação às suas atividades rotineiras, a partir do momento que tu esquece, tem até a questão do próprio placebo. Passaram 2 dias, por exemplo, onde a gente sabe que o medicamento ainda está fazendo efeito dentro do corpo, né? Mas a pessoa não tomei o remédio ontem, por isso que hoje eu estou completamente desfocado, que não tem nada a ver. Mas o fato de tomar o remédio cria uma dependência, e aí se não toma o remédio, cai a produtividade, pode vir uma depressão. Então, olha a complexidade das coisas, né? Como vai psicologicamente a introdução do medicamento sem uma devida prescrição médica afunda completamente, né? E eu fico ponderando também, porque às vezes a gente tem uma faixa produtiva da vida que é onde tu consegue dar o teu gás, né? Tu dá o teu melhor. Agora eu vou render o que eu consigo e depois eu vejo se eu vou treinar, se eu vou fazer dieta, se eu vou sobreviver a isso tudo, né? E daí um questionamento que eu sempre fiz é uma ilusão pensar que tu está abrindo mão de uma qualidade psicológica de vida, uma qualidade tanto de alimentação, de exercício físico, de descanso, e tu tem uma ilusão do aumento da produtividade, ou de fato tu consegue, por um determinado tempo, ignorar todos os outros fatores e ainda ser produtivo. Porque às vezes tu vê nos filmes americanos, né? Os caras lá começam trabalhando, sei lá, filme, né? 6 da manhã, sai lá, sei lá, 21 horas da noite, dorme no trabalho, come um hambúrguer. Filme americano. Exatamente. E volta lá para trabalhar com donuts de manhã. E eu sempre me ponderei, será que o cara ele tá só no automático e de fato ele tá produzindo algo? Ou porque uma coisa é eu fazer isso uma semana, porque eu preciso entregar um relatório. Outra coisa é eu manter uma rotina de vida nessa estrutura. Tem perfil de pessoas que funcionam, né? Até o próprio plantão médico, assim, né? Plantão médico 12 horas, por exemplo. Além, tu citou, né, no início, assim, a questão dos bancários, por exemplo, e profissionais da saúde, assim, disparado também, o que se tem, assim, de índice, são que mais, né, são sujeitos, assim, a ter burnout. E é reflexo no consultório direto, assim, inclusive de recém-formados, não só, né, pessoas... colegas que se formaram ontem, estão na residência e já estão num esgotamento absurdo, né? Coisa que no passado era o contrário. A gente esperava mais, né? As pessoas chegavam nesse esgotamento, assim, num cargo de liderança mais sênior, assim, né? E existe algum risco, por exemplo, ter um AVC,
ter uma parada cardíaca por conta desse esgotamento? Estresse, sim. Claro que não só por isso, né? Existem outras condições, mas físicas daí, outros fatores, né, de risco, mas sim, pode ser mais um deles. É louco, né? Muito louco. E complicado. E complicado, E é né? difícil de frear, né? Porque a gente está chegando na conclusão aqui que é difícil de identificar. Que tu precisa cuidar, mas não sabe exatamente quando. Que pode evoluir para um AVC, né? Para um infarto. São várias questões. E aí vai a importância também das pessoas na volta, assim, conseguirem ver também, né? Assim, por exemplo, dentro de uma empresa, assim, o que um líder, por exemplo, poderia, né, ver, assim, de diferente. Aquele funcionário que começou a mudar comportamento, né, que era mais quieto, daqui a pouco tá mais irritado, né, mais pavio curto, ou era ou o contrário, né, era um funcionário super extrovertido, falante, tá lá quietinho na dele, né, teve uma queda brusca, assim, né, de rendimento. A questão do absenteísmo e presenteísmo, né, que ambos, né, é a falta, né, do funcionário, contextualizando aí, é a falta do funcionário, né, que vai se refletir lá na folha só, né, no ponto, e o presenteísmo, que é o que é mais difícil da gente perceber, assim, que é a pessoa vai, trabalha, mas não tem mais a mesma entrega, e isso se reflete também na empresa, né? Claro. Mas o líder, né, conseguindo visualizar, assim, são sinais que poderiam se chamar, né, para uma conversa mais ativa, assim. Ambos, né, custam muito para uma empresa, né? Mas, claro, o absenteísmo custa menos porque a gente, né, a empresa sabe que vai faltar o funcionário, vai dar um jeito lá, vai alocar um ou outro, mas o presenteísmo se demora muito para perceber. Claro, faz diferença, né? E assim, Inês, o Isaac falou antes, algo que eu concordo 100%. Hoje nós estamos concordando. Até que enfim, né? A gente já discordou bastante em outros episódios, mas hoje nós estamos concordando, que é os períodos da vida onde a gente dá o all-in, né? Que é o termo do poker, quando a gente aposta tudo, que é o período de produtividade, né? Onde a gente de fato se entrega, né, em relação à vida profissional para saber se seremos profissionais de reconhecido sucesso financeiro ou não, né? E aí aqui são objetivos que cada indivíduo tem o seu, né? Tem quem busca a questão financeira, tem quem busca, né, uma vida mais equilibrada. Porém, todos aqueles que dão o all-in em relação a buscar o sucesso financeiro deve ser o teu grande dilema no consultório. Porque como explicar para alguém que ele está demais, sendo que talvez ele não concorde contigo em relação a isso? Devido a ele estar nessa corrida dos ratos, sim, onde ele não sai do lugar. Como é que é tratar essas pessoas que talvez tenham uma negação da realidade do que estão vivendo? É difícil contextualizar, assim, isso para a pessoa, porque a alta performance é bem valorizada, né, dentro do mundo corporativo e tá tudo certo, né, até então, só que normalmente costuma vir com essa pressão, né. E aí começa o problema quando o indivíduo não coloca o limite, assim, né, nessa pressão. As pessoas, elas têm medido, assim, o seu valor pela produção e não pelo que são, né? Então, quanto mais eu produzo, mais eu valho. É o que eu mais vejo, assim, nessa questão, assim, relacionada principalmente ao mundo corporativo, assim, A Ambev, ela fez um trabalho bonito com uma consultoria. Contratou uma consultoria para aumentar a produtividade de uma fábrica deles. E eles fizeram um trabalho de chão de fábrica, que eles realmente gostariam de mudar a base da pirâmide, no sentido da preocupação, da implementação de cultura dentro da empresa, de que existe um propósito no trabalho que tu está fazendo. E eles começaram a se preocupar com a família, com o teu desenvolvimento pessoal, porque eles entenderam que não se deveria somente fazer um trabalho voltado para a execução daquela tarefa, mas sim que o funcionário ele era muito mais do que a simples tarefa, que ele era um sujeito
que ele tinha um problema em casa, que ele tinha os seus objetivos, que ele tinha uma vontade de desenvolver-se dentro daquele ambiente, ou talvez fora, e eles começaram realmente a patrocinar. Cara, tu quer fazer um curso? Quero fazer um curso sobre X matéria. Não tem a ver com a relação? Ok, a gente vai te apoiar nesse aspecto. E esse tratamento de uma visão um pouco mais ampla do que só da atividade em si, aumentou a produtividade deles e conseguiu alcançar os resultados que eles de fato queriam. Então eu acho que parte do líder, nessa sociedade complexa que a gente vive, entender qual é a necessidade da tua equipe, né? Qual é a necessidade do teu colega de trabalho também. Porque quando a gente começa a ver as dificuldades, a gente começa a ter um pouco mais de empatia com o próximo, a gente consegue talvez alcançar objetivos muito maiores como empresa. Por isso que se bate muito nessa tecla da cultura, do propósito, né, hoje, porque eu acho que é uma forma de a gente realmente conseguir um ambiente de trabalho mais humano, mais positivo e, de fato, mais produtivo, né? Vão fazer com que as pessoas rendam mais dentro dos limites. Né? Perfeito. Esse ano até eu estive num evento grande, assim, acho que é um dos maiores que tem de saúde mental corporativa. E lá se bateu muito na tecla, assim, da importância de se ter conversas difíceis, né? Que as pessoas normalmente têm receio, assim, têm medo de ir expor, né, o que estão sentindo e, sei lá, sofrer algum tipo de repressão ou ser desligado. Então, flexibilizar isso eu vejo como algo realmente, assim, né, importante, a importância, assim, da liderança, né, ter esse acesso, assim, deixar viável isso, deixar as pessoas confortáveis para acolher. Se tu vai acolher o que ela está te falando, é outra história, assim, mas, né, de deixar esse espaço aberto, assim, para isso. Sem dúvida. Claro, e vai muito também do líder reconhecer os seus próprios limites e buscar os seus tratamentos. Também. Né? Porque, às vezes, um ambiente de trabalho nocivo corresponde ao líder nocivo que está ali na frente. Claro. Né? E, às vezes, coloca isso tudo a perder. Né? A gente já atendeu diversos clientes lá no escritório, falo com bastante propriedade, que gostavam muito da empresa em que trabalhavam, mas um determinado gestor ou gestora que assumiu a carteira em certo ponto, colocou todo o trabalho a perder e desconfigurou o mapa mental de bom trabalho que toda uma agência ou agências tinham. E aí, às vezes, ao olhar do dono, era um bom líder, mas na prática era um péssimo líder e trazia todo um transtorno para uma equipe inteira. Então, olha a complexidade das relações, né? Como a gente fala, como o Isaac trouxe aqui, né? De forma maestral, essa parte do comportamento da empresa. Se a empresa fornece as ferramentas, cabe ao funcionário fazer a obra. Mas se a empresa não fornece, aí traz uma complexidade ainda maior, gera uma série de transtornos. Exato, até porque não adianta, né, o funcionário ir consultar, buscar ajuda ou até mesmo conversar, né, com a liderança, depois voltar e não ter sido feito nada, voltar para aquele mesmo ambiente, não ter mudado nada, né? O ciclo só vai se repetir. Sim, pior ainda mais, né? Então... E as pessoas, elas são diferentes. Elas têm capacidades de resiliência diferentes. Então, não é por existir uma atividade que tu tem que desempenhar aquela atividade. Sim. Ela não é, às vezes, ela não é para ti. Por exemplo, cara, é necessário um exército num país. Precisa ter o soldado. Precisa ter violência. Né? Se a gente está numa guerra, existe a violência. Como que eu vou conseguir trabalhar um batalhão, forças especiais, se o cara não tem o perfil para o desempenho daquela atividade? Que ele vai ter que matar uma outra pessoa. Claro. Como que eu vou desempenhar, por exemplo, uma função de um policial, que eu vou fazer um enfrentamento dentro da favela? Né? Esse cara, ele tem que ter uma resiliência maior para aquela determinada atividade. Só que tem outras pessoas que têm outras atividades que aquele cara não ia conseguir se enquadrar naquela atividade. Então, existe também a necessidade de, já na contratação, né, com um trabalho de RH, de eu jogar limpo, kimono aberto. As regras do jogo, elas são essas, elas foram colocadas. A empresa funciona dessa forma, a gente tem essa regra, a gente tem esse e este objetivo. E essa formação do funcionário, ele já começa na contratação.
de tu conseguir entender que aquele perfil se encaixa para aquela vaga. Porque senão tu também, como empresa, tu não vai conseguir oferecer o desenvolvimento pessoal que aquela pessoa espera. E, na verdade, tu tá travando a vida dela com aquela vaga que tu tá ofertando. Então, é importante também a gente trabalhar essa questão. Olha, tem um perfil ambicioso, tu é competitivo, né? São pessoas que são mais... É importante a pessoa Claro. também jogar limpo, né? Porque, às vezes, na hora da contratação... Tu tá conhecendo, né? Multiuso. Exato, né? E eu acho que aí É que sim entra... pra tudo, eu né? acho que aí que entra a grande questão que se fala muito, que não é só sobre dinheiro. Dinheiro é importantíssimo. Sem sombra de dúvida. Só que é fato. Se tu tiver a tua mira somente no resultado financeiro, tu vai adoecer. Né? A gente é mais complexo do que o resultado financeiro. Então, eu acho que já parte daí, né? Com certeza. Mas vai muito lá. Tá sendo excelente esse papo, porque a gente vai criando novos ramos de conversa. O Isaac traz essa questão que a gente poderia ficar mais uma hora conversando, que a produtividade financeira do ser humano, ela tem um lapso temporal. Né? Em relação à doação física, em relação a isso, tu não vai buscar todo o teu sucesso financeiro empreendendo uma mão de obra física com 65 anos. Tu vai fazer isso se tu obrigado for. Tu vai fazer ali entre os 25 e os 45, não sei, 50, confesso que eu não sei esse número, tomara que seja um pouquinho mais, né? Mas, e se tu não fizer isso naquele momento, não será depois, mas até que ponto tu pode ir, até que ponto tu deve guarnecer, existe uma complexidade muito grande em relação a isso, mas o bom é que os estudos estão cada vez mais aprofundados, para que a gente possa ter uma evolução e uma qualidade de vida muito grande. Percebe-se hoje em dia os grupos de corrida que estão espalhados pelo Brasil, né? Grupos de corrida em todos os lugares, que era algo que antigamente não se via. A própria questão das ciclovias pelas cidades, antigamente não tinha, hoje em dia tem. Então as pessoas buscam alternativas, mesmo mediante a toda essa diferenciação de doenças que vem surgindo, doenças ou fenômenos, né? Como tu disseste anteriormente. Genial. E tem essa questão do correr bem. Cara, na minha época de estagiário, eu estagiei no Ministério Público do Trabalho. E eu tinha um colega, gostava dele, ele fazia diversas analogias com futebol. Eu gosto de jogar bola, né? Não manjo muito de futebol, mas eu gosto de jogar bola. E ele sempre falava, cara, tem que saber correr bem. E eu tava ontem escutando um podcast aquele 50 versus 1, não, sabe? 30 contra 30 1. fulanos E ontem era esses 30 ou 50 contra um bilionário e era o Flávio Augusto. Aí tava sentado lá e tal. E ele falou pra uma menina, ela tinha 29 anos. Ele falou assim que ele trocaria toda a fortuna dele pela idade dela. Porque a fortuna dele, ele recuperaria. Só que ele seria jovem. Que é justamente o que tu falou, né? É o ímpeto, 29 anos, né? O ímpeto mesmo de viver, a tua estamina, né? E eu desvirtuando um pouco o assunto, mas eu pondero também como a juventude, às vezes, ela queima o ímpeto dela porque ela correu mal, entendeu? Eu fiz escolhas erradas, eu perdi tempo naquela empresa, eu perdi tempo em não me desenvolver pessoalmente, eu gastei o tempo da minha vida com festa, com droga, com bebedeira, né? E agora eu me dei por conta que aquela faixa produtiva da minha vida eu acabei não utilizando da forma correta, né? Eu acho um pouco triste isso. Só que, por outro lado, muito da nossa vida, de quem de fato a gente é ter a capacidade de analisar o nosso passado para tomar decisões futuras e tu ser uma pessoa melhor e tu aprender com aquilo. Né? Só que esse contexto do burnout, ele te tira essa capacidade de interpretação do momento, do agora, talvez. Tu tem um excesso de futuro, ou um excesso de passado, não sei, provavelmente de futuro, que te deixa num platô, não sei,
num isolamento que tu não consegue fazer essa reflexão sobre as decisões erradas que tu tomou no teu passado que talvez te levaram a essa situação. Então, tu vê como é algo cíclico, né? Que tu, ok, eu não consigo refletir, eu tomo a mesma decisão errada, eu me coloco na mesma situação. Não, quando que eu vou conseguir parar, refletir sobre a minha vida, para eu tomar uma decisão e começar a correr bem? Porque aí eu vou conseguir explorar de fato a minha potencialidade. Acho que tem muito a ver com viver o presente, né? Porque quando a gente fala em depressão, são os problemas do passado. A gente fala em ansiedade, os problemas do futuro. E a gente esquece, às vezes, de viver o presente, que tem um nome tão bonito, não carrega esse nome por acaso, ele é um presente. A gente só vive o presente. Deveria, né? Não. Porque não existe passado e não existe futuro. Existe só o presente. É verdade. E o que a gente menos faz é viver o presente. Viver o presente. Porque tu tá vivendo... A tua vida no presente é o pensamento sobre o futuro. E daí, realmente, tu não consegue. Ou o passado. Ou o passado. A depressão ou a ansiedade. Não tem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho pega. Verdade, exatamente. Existe uma complexidade, mas realmente... Eu assisti rapidamente, não terminei de assistir ainda esse do Flávio Augusto, e ele é gênio, né? É assim, essa menina de 29 anos senta na cadeira falando um monte de coisa pra ele, levanta, cumprimentando ele, aplaudindo e dizendo, eu vou te esperar pra gente conversar ali fora. Tu viu também? Eu vi. Tava assistindo hoje. E ela começa cheia de raiva contra ele e sai porque eles falam ali que os bilionários são o problema da sociedade, né? E aí que tem que haver uma distribuição de renda mais justa. Mas enfim, não vamos... Mas é uma outra legal, pauta. Assim, senão o Beto teria já muito mais. Ele já restringe a nossa pauta. Maravilha. E assim, tu vê que as empresas, elas, pelo que tu, né, pela tua experiência clínica, tu vê que existe uma vontade das empresas, dos teus clientes, né? Das pessoas que procuram ajuda contigo no consultório. Elas relatam que existe uma preocupação da empresa em se reestruturar, ou é melhor, não, olha, vai para outra, mesmo que não queira, né? Agora, com a NR1 é obrigatório, então... Mas a ideia não é, né? Trazer a NR1 é uma questão, é uma normativa regulamentadora, né? Então, onde é mais um risco a ser gerenciado, assim como os riscos químicos, né, biológicos, são os riscos psicossociais. Isso, desde maio, né, passou a ser obrigatório, mas a ideia não é que se fique multando a empresa, claro. Né? Então, é que... O objetivo não é a multa. Exato. O objetivo da empresa, né, não é fazer o tratamento médico, é cuidar para que o ambiente não seja adoecedor. E a ideia da NR1 é olhar para isso, assim como quando eu vou trabalhar num hospital, eu tenho que usar luva para atender um paciente, né? O risco psicossocial está ligado à questão da saúde mental. Então, né, passa, né, de ser só uma questão de querer ou não, é obrigatório, mas o ideal é que não fique só no papel, que não fique só naquelas ações assim voltadas específicas só para dizer que se tem, e que exista sim uma preocupação de fato, né, com o colaborador. Até porque, né, a saúde mental do colaborador vai refletir no todo da empresa, inclusive no financeiro dela. Sem dúvida. Naíse, muito obrigado por tu ter dedicado o teu tempo com a gente. A gente sabe que a tua agenda ela é bem corrida, né? E foi, de fato, muito esclarecedor para nós. Foi um prazer te receber. Acredito que os nossos ouvintes também cresceram com esse nosso bate-papo. E a gente sempre encerra o nosso podcast perguntando para o nosso entrevistado se ele tem alguma mensagem que ele gostaria de passar para os nossos ouvintes, alguma mensagem que ele queria deixar para as pessoas. E também, se tu pudesse, quem tá vendo o episódio hoje ou tá vendo daqui a um ano, se ele quiser te procurar para bater um papo, para ser atendido por ti ou precisar de uma indicação, às vezes um conselho médico, né, profissional, como que ele faz para te encontrar também? Então, essas duas coisas, a mensagem e a tua apresentação para o pessoal poder te buscar. Tá bem, então. Então, eu quero agradecer aí a oportunidade de ter vindo, né, trazer aí essa pauta tão relevante aí, e ao mesmo tempo ainda invisível ao olho aí de muita gente.
aproveitar também para parabenizar aí o BBMD como empresa, né? Que eu acompanho, vejo todas as ações e promoções em prol da saúde mental que faz aí com seus colaboradores. Muito obrigado. Vocês certamente são exemplos de pessoas, de liderança, de empresa a serem seguidos. E a mensagem que eu quero deixar é que saúde mental não é luxo. Ela é a base para uma produtividade sustentável, né? E se as pessoas não estiverem bem, nenhuma empresa vai se manter grande por muito tempo. Então, cuidar de pessoas dá retorno, sim, e saúde mental é inegociável, né? Em relação já aos colaboradores, né? Aquele que... O principal, assim, seria aquele que já buscou ajuda, aquele que voltou, já conversou, não alinhou as coisas de novo. Repensa, né? Abre esse espaço. Será que, de fato, a tua saúde mental tem o preço do teu salário? Às vezes, né? Renúncias são necessárias aí para que a gente possa viver coisas que até então a gente desconhecia, né? Essa acho que é a mensagem final aí. Top. E espero ter agregado aí. Nossa, agregou demais. Se quiser me seguir, eu tenho Instagram, né? Que é @psiquiatranaíse. Pode me chamar por lá também. E qualquer coisa, fazer contato ali no link. Tem o contato direto do telefone. Fica com a secretária, mas ela passa ali o contato. Se tiver alguma dúvida direta, pode mandar e-mail também. Top. Mas tá tudo lá no Instagram. Então é @psiquiatranaíse. Naíse com Z. Com tudo junto. Uhum. Top. Muito bacana. Muito obrigado, Naíse. Da nossa parte também, super agradecimento. Foi um baita papo, né? A gente não vê o tempo passar, vai conversando, trazendo diversas ideias. Se não é o Beto nos interromper, a gente estaria aqui ainda, né? A gente brincou no início que o episódio teria 3 horas e meia. Uma pena, né? Vai terminar um pouco mais cedo. Mas, né, super obrigado pela participação. Para quem está nos assistindo também, espero que tenham super gostado. Se inscrevam no canal do Bastidores. Por favor, né? Para assistir todos os episódios. Sem dúvida. Foi mais um episódio, então, do nosso podcast Bastidores. Abrimos hoje as cortinas da psiquiatria, entendemos um pouquinho mais sobre como que funcionam as relações de trabalho complexas, conversamos sobre burnout, depressão e tivemos alguns insights muito interessantes. Se você viu o valor de fato no que foi produzido aqui, por favor também nos sigam nas redes sociais e um grande abraço e até o próximo episódio.